que o milionário aprendeu ao seguir sua empregada após o trabalho mudou sua vida para sempre. Ricardo era um milionário, mas não um milionário qualquer. Ele era aquele tipo que vive envolto em uma redoma de luxo, cercado por um mundo de excessos e controle. Acordava em sua mansão imponente, onde cada móvel, cada quadro, era uma peça de arte que contava a história de uma vida cheia de conquistas. Mas a rotina pesava, e os dias se arrastavam com a monotonia das reuniões e dos compromissos. A vida dele parecia um filme repetido, e em meio ao brilho das festas e sorrisos ensaiados, algo estava faltando. Naquela tarde, uma ideia curiosa lhe atravessou a mente. Ele notou Rosa, sua empregada, e a forma como ela pulava as horas extras. Algo nela o intrigava. Ela não parecia só uma funcionária dedicada. Decidiu, sem pensar muito, segui-la após o trabalho. Armado com sua curiosidade, deixou a mansão e, em um carro que chamava atenção, seguiu seu pequeno sedã. Ao se aproximar ela se aproximou com uma sacola de alimentos, suas mãos trabalhadas mais firmes. A maneira como ela sorria, como a olhava nos olhos de cada pessoa, era quase mágica. Ele sentiu um nó na garganta. Ali estava um mundo que ele ignorara completamente. Aquelas ruas que eram apenas passageiras para ele, agora pareciam pulsar com histórias. Rosa compartilhava não só comida, mas também dignidade. Ricardo ficou atento. Milhões de emoções deslocando-se por seu corpo. Culpa, algo que nunca lhe pareceria familiar, e uma profunda admiração. Era como se as paredes da sua fortaleza começassem a ruir. Mas ao voltar para casa, a resistência de Carla, sua administradora, estalou como vidro quebrando. Não podemos nos envolver com essas pessoas, Ricardo. Isso é um desperdício, disse ela com desprezo. O embate entre eles foi intenso e carregado. Ricardo não reconhecia mais a sua vida, cercada de ouro e vidro. A decisão brotou de sua frustração e novo entendimento. Carla, você está demitida. Ela ficou paralisada, assustada. Rumores começaram a circular. A elite, que até então bajulava Ricardo, agora sussurrava. Ele se deixou enganar, um oportunista. Ele estava ferido, mas uma nova luz começava a brilhar em seu peito. A ideia de um caminho novo fervilhava na mente. Seria essa a mudança que ele precisava? O tempo passou e uma reviravolta aguardava Ricardo em meio à sua nova missão. Ele conheceu o Sr. José, um dos beneficiários das ações de Rosa. Quando seus olhares se cruzaram, algo em sua memória iluminou-se. A verdade explodiu em sua cabeça. O homem que ele ajudava era seu pai biológico, desaparecido desde sua infância. Em um segundo, todo o vazio que sentira ao longo dos anos tornou-se um tsunami de emoção. Agora ele estava em um verdadeiro turbilhão. O que ele faria com essa revelação? Como se reconectar com um pai que mal conhecia e ainda assim lutar para mudar a vida de outros? Ricardo encarou o espelho de sua própria alma. Estava longe de ser a sua vida perfeita. O que era realmente ser um milionário? As perguntas se multiplicavam, ecos de um futuro incerto ressoando em seu íntimo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava perdido em seus pensamentos quando a quê? Mas o que ele não esperava era que a vida o surpreenderia ainda mais. Naquela noite, enquanto tentava processar tudo, o som de batidas na porta tirou-o de seu devaneio. Ele atendeu apenas para encontrar Rosa, ofegante e com os olhos arregalados. Ricardo, você precisa me ouvir. É sobre o Senhor José. Ela começou, mas foi interrompida por um outro som, um estrondo que veio da sala. O coração dele disparou. No fundo, havia caos. Ele viu Carla, a ex-administradora, parada lá. A raiva estampada em seu rosto familiar. Mas havia algo de diferente. Algo que deixou o ar tenso. Você, o que está fazendo aqui? Ricardo disparou, tentando esconder a surpresa e o medo que cresciam dentro dele. Veio avisar que toda essa nova bondade pode custar caro. Ricardo, o que você acha que vai acontecer? Um bilionário não pode simplesmente abandonar seu mundo. E agora você mexeu com as pessoas erradas. O tom de Carla estava carregado de veneno. Para sua surpresa, Rosa não hesitou. Ela está certa, Ricardo. Tem algo de muito sombrio acontecendo. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, o barulho na sala ficou mais intenso. Ele e Rosa correram para dentro. O que encontraram era uma cena de pesadelo. A sala estava revirada e José estava caído no chão. Um corte profundo em sua testa, manchando o tapete branco. José! Ricardo gritou, ajoelhando-se ao lado do homem que agora parecia estar em perigo. Rosa se aproximou, a mão cobrindo a boca em choque. Ele estava falando sobre você. Disse que era seu pai e que algo muito maior estava em jogo. Como se aquilo já não fosse suficiente, novamente a porta se abriu. Entrou alguém que Ricardo nunca imaginaria ver ali. Seu irmão Tomás. O coração dele escorreu gelo. A rivalidade que tinham se intensificou na infância e agora ele estava lá, cheio de ódio. Você não devia estar aqui, Ricardo. O que você fez despertou algo poderoso demais. O olhar de Tomás estava fixo em Rosa, como se ele soubesse mais do que estava deixando transparecer. Essa não é a hora, Tomás. O José precisa de ajuda. Ricardo gritou, mas um tremor na voz de Tomás fez sua certeza vacilar. Não é só dele que você deve se preocupar. Viu algo que não deveria, e agora há consequências. E quando eles vierem, você vai desejar não ter deixado a sua vida de lado para ver o que estava por trás da cortina. O tom era sombrio, carregado de uma ameaça que pairava no ar. O silêncio se instalou, só quebrado pelo som ofegante do velho homem tentando se recuperar. José estava começando a despertar, com seu olhar confuso. Quase perdido. Ricardo precisa proteger a verdade. Ele falava com dificuldade e a tensão aumentava a cada palavra. Ricardo olhou para Rosa, depois para Tomás. Sobre o que exatamente você está falando? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como se algo tivesse explodido fora. Um brilho intenso iluminou a janela. E todos se viraram, só para ver sombras se movendo rapidamente nas ruas. A urgência crescia na mente de Ricardo, enquanto questionamentos preenchiam o seu coração. O que a verdade escondia? O que havia realmente acontecido com seu pai? Como tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar? E nesse momento, ele percebeu que estava mais apanhado nesse jogo do que jamais imaginara. O silêncio pesado na sala era como uma tempestade prestes a desabar. Ricardo olhava para José, sua mente fervilhando. O que a verdade significava? O que Tomás queria dizer?
A tensão era palpável. Ricardo, proteção, verdade, José murmurava, mas as palavras estavam se perdendo. Enquanto isso, um novo som ecoou pela casa. O estrondo na porta de entrada parecia um aviso. "Quem está lá?" Ricardo gritou, sua voz trêmula. A porta foi arrombada. Sombras imponentes invadiram o espaço. Ricardo mal pôde processar. Homens imponentes vestidos de preto com expressões frias. O ar ficou gelado. Eles se moveram rapidamente, apenas um objetivo em mente: pegá-lo. Agora você se meteu em algo insustentável, Ricardo. Um dos homens, um gigante com cicatriz no rosto, gritou: "Vamos acabar com essa brincadeira." O que estava acontecendo? O corpo de Ricardo, encolhido de medo, sentia um impulso. Tomás estava lá, empurrando Rosa para o lado. Como se a proteger era fardo. O choque em seu rosto era claro. Ele conhecia aqueles homens? Ricardo não entendia. "Tomás, me explique! O que é tudo isso?" A urgência na voz de Ricardo quase o fez gritar. "Você não podia ter se intrometido," Tomás respondeu, a raiva se misturando com medo em sua expressão. "Eles não aceitam traição." José, ainda no chão, olhou para os homens. Seu olhar era um misto de temor e reconhecimento. "Vocês não podem levar Ricardo." Ele estava se arrastando, tentando se levantar. "Calha a boca, velho! Você não manda mais nada!" O homem da cicatriz avançou e, com um movimento brusco, agarrou José pelo colarinho. O coração de Ricardo disparou ao ver o desespero nos olhos do homem que podia ser seu pai. "José, não!" ele gritou, se lançando para frente. Mas Rosa o segurou. "Espere, Ricardo!" A voz dela soava como uma bússola em meio ao caos. "Você não sabe o que está fazendo. Eles estão aqui porque você se expôs." Ela estava certa. Mas Ricardo não podia ficar parado. Os homens começaram a se mover, empurrando objetos, criando uma linha entre eles e a saída. O risco era real. A adrenalina pulsava. "Tomás, você tem que ajudar! Eles estão aqui por você também!" Ricardo implorou, sua voz carregada de desespero. Nesse momento, a verdade se despedaçou. Tomás hesitou, a mente em conflito. Ele conhecia aqueles homens. Ricardo percebeu. Eram do mundo do crime, relacionados ao que envolvia sua família. O pano da vida luxuosa desmoronava, revelando um passado oculto por trás do brilho. Antes que qualquer um pudesse agir, um lampejo de luz cortou o ambiente. Um disparo. O som reverberou e todos congelaram. José tinha caído de novo, agora com a mão na testa, um fio de sangue escorrendo. "Cuidado!" ele murmurou, a voz embargada. Ricardo olhou para Tomás, que agora paralisou, seus olhos se arregalando. "O que você fez?" Tomás sussurrou, olhando para o homem da cicatriz, que agora balançava a cabeça, satisfeito. "Vocês estão em um jogo muito maior do que imaginam." O homem da cicatriz sorriu, revelando um desprezo familiar. "E essa família que você tanto quer salvar, bem, ela não é o que parece." O tempo parou. Uma revelação veio à tona, e o mundo de Ricardo desmoronou. As palavras ecoavam. "Não é o que parece." O que isso significava? O que mais havia escondido? Os homens começavam a avançar. Ricardo se sentiu aprisionado, com a vida, a verdade e todos ao seu redor se movendo para um abismo. Ele precisava agir. As consequências estavam se aproximando com uma urgência aterrorizante. Havia um preço a pagar pela verdade, mas acreditar na família nunca fora tão perigoso. A única certeza era que nada seria como antes. "Vamos descobrir quem realmente somos", pensou, enquanto a tempestade se aproximava. O silêncio pesado na sala era como uma tempestade prestes a desabar. Ricardo olhava para José, sua mente fervilhando. O que a verdade significava?
O que Tomás queria dizer? A tensão era palpável. Ricardo, proteção, verdade, José murmurava, mas as palavras estavam se perdendo. Enquanto isso, um novo som ecoou pela casa. O estrondo na porta de entrada parecia um aviso. Quem está lá? Ricardo gritou, sua voz trêmula. A porta foi arrombada. Sombras imponentes invadiram o espaço. Ricardo mal pôde processar. Homens imponentes, vestidos de preto, com expressões frias. O ar ficou gelado. Eles se moveram rapidamente, apenas um objetivo em mente: pegá-lo. Agora você se meteu em algo insustentável, Ricardo. Um dos homens, um gigante com cicatriz no rosto, gritou: vamos acabar com essa brincadeira. O que estava acontecendo? O corpo de Ricardo, encolhido de medo, sentia um impulso. Tomás estava lá, empurrando Rosa para o lado, como se a proteger era um fardo. O choque em seu rosto era claro. Ele conhecia aqueles homens? Ricardo não entendia. Tomás, me explique. O que é tudo isso? A urgência na voz de Ricardo quase o fez gritar. Você não podia ter se intrometido. Tomás respondeu, a raiva se misturando com medo em sua expressão. Eles não aceitam traição. José, ainda no chão, olhou para os homens. Seu olhar era um misto de temor e reconhecimento. Vocês não podem levar Ricardo. Ele estava se arrastando, tentando se levantar. Cale a boca, velho. Você não manda mais nada. O homem da cicatriz avançou. Com um movimento brusco, agarrou José pelo colarinho. O coração de Ricardo disparou ao ver o desespero nos olhos do homem, que podia ser seu pai. José, não! Ele gritou, se lançando para a frente, mas Rosa o segurou. Espere, Ricardo! A voz dela soava como uma bússola em meio ao caos. Você não sabe o que está fazendo. Eles estão aqui porque você se expôs. Ela estava certa, mas Ricardo não podia ficar parado. Os homens começaram a se mover, empurrando objetos, criando uma linha entre eles e a saída. O risco era real. A adrenalina pulsava. Tomás, você tem que ajudar. Eles estão aqui por você também. Ricardo implorou, sua voz carregada de desespero. Nesse momento, a verdade se despedaçou. Tomás hesitou, a mente em conflito. Ele conhecia aqueles homens. Ricardo percebeu. Eram do mundo do crime, relacionados ao que envolvia sua família. O pano da vida luxuosa desmoronava, revelando um passado oculto por trás do brilho. Antes que qualquer um pudesse agir, um lampejo de luz cortou o ambiente. Um disparo. O som reverberou e todos congelaram. José tinha caído de novo, agora com a mão na testa, um fio de sangue escorrendo. Cuidado, ele murmurou, a voz embargada. Ricardo olhou para Tomás, que agora paralisou, seus olhos se arregalando. O que você fez? Tomás sussurrou, olhando para o homem da cicatriz, que agora balançava a cabeça, satisfeito. Vocês estão em um jogo muito maior do que imaginam. O homem da cicatriz sorriu, revelando um desprezo familiar. E essa família que você tanto quer salvar? Bem, ela não é o que parece. O tempo parou. Uma revelação veio à tona, e o mundo de Ricardo desmoronou. As palavras ecoavam. Não é o que parece. O que isso significava? O que mais havia escondido? Para surpresa de todos, o homem da cicatriz avançou na direção de Tomás. Sabe o que realmente acontecerá se esse jogo de poder continuar? O que seu pai fez com a gente? Você acha que só porque ele sumiu, a dívida foi paga? Ricardo ficou atônito. O pai não fez nada! Ele me abandonou!
Só que ele não estava sozinho nesse plano. Você não sabe da metade. O homem grimace. Você vai descobrir como esse manipulador deixou marcas muito maiores do que imagina. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ricardo sentiu sua realidade desmoronar mais uma vez. Tomás, que parecia indignado, agora estava perdido. Eu tentei avisar, cara, mas você nunca quis ouvir. Ele pode não ser só seu pai. Não pode ser. Guardamos segredos que nem você imagina. O homem da cicatriz riu sombriamente. A verdade sempre retorna, Ricardo. Neste momento tenso, José, com um fio de voz, gritou: proteja a verdade, Ricardo. Eles vão tentar usá-la contra você. Os homens começaram a se aproximar, mas a determinação de Ricardo despertou algo dentro dele. Ele, com seu passado e a verdade conturbada, tinha que agir. O que ele sabia? O que havia ocorrido na vida de seu pai que mudava tudo. Ele piscou os olhos, focando em Rosa e José, esperando que um plano se formasse em sua mente. A adrenalina disparava em suas veias, e a próxima jogada se tornava mais urgente. Com um último olhar para Tomás, ele gritou: não podemos deixar eles ganharem. Precisamos lutar, agora! Enquanto os homens se aproximavam, uma sombra se desenhou na entrada. Uma figura inesperada apareceu. Era a mãe de Ricardo, Helena, com uma expressão que misturava dor e determinação. Ela segurava uma arma na mão, seu olhar determinado. Ninguém vai tocar no meu filho. A revelação a abalou e deixou Ricardo em choque. A mulher que ele pensava estar longe era a chave para tudo isso. O que mais ela sabia? Qual era seu papel nesse emaranhado de segredos e mentiras? O leitor ficou chocado. A verdade que já parecia distante, agora se aproximava, ameaçadora e cheia de consequências. A luta pela verdade estava longe de terminar. O que a mãe revelaria a seguir? Era apenas o começo de um jogo sombrio. Enquanto a tensão na sala crescendo, o coração de Ricardo bateu com força. Ele olhou para a mãe, Helena. O choque dela era palpável. A arma tremia em suas mãos. Mãe, o que você está fazendo aqui? O desespero enchia sua voz, mas em vez de responder, Helena apontou a arma na direção dos homens. Fiquem onde estão! Ninguém toca no meu filho! O olhar dela era uma mistura de dor e ferocidade. Ricardo nunca tinha visto sua mãe assim. Era como se uma força desconhecida a tivesse transformado em algo poderoso. Os homens de preto hesitaram, seus olhares fixos na arma. O homem da cicatriz, porém, não se intimidou. Ele sorriu, um sorriso sombrio. Você realmente acha que uma arma vai resolver isso, Helena? Você sempre foi uma mãe fraca. Uma raiva cresceu dentro de Ricardo. Eram feridas antigas que ele não sabia que existiam. Você a conhece? Ele gritou, se dirigindo ao homem. Por que você a está tratando assim? Porque ela sabe demais e você está no lugar errado, garoto. O homem se aproximou. Sua voz era como veneno. Basta! Gritou Helena, sua voz afiada. Larguem meu filho e eu deixo vocês em paz. Sombras dançavam na sala. O caos estava prestes a explodir. Tomás, ainda paralisado, olhava para todos com uma mistura de medo e indignação. Helena, você não deve fazer isso. Eles não vão parar. Calado, ela disse, sem desviar o olhar do homem da cicatriz. O silêncio pesa. O ar estava elétrico. Então, um tiro ecoou. Mas não foi a arma de Helena que disparou. O homem da cicatriz caiu. Uma expressão de choque no rosto. O que aconteceu? Todos olharam para o canto da sala. Era Rosa. A expressão dela estava fria, determinada. A arma que ela segurava tremia,
mas não estava apontada para ninguém que não fosse o homem caído. Eles vão acabar com vocês, todos vocês, ela gritou, seus olhos ardendo com uma fúria que ninguém jamais tinha visto. Eu não deixarei que essa família se despedace mais uma vez. Ricardo estava atônito. Rosa? Ela estava envolvida em tudo isso? Ele piscou os olhos, tentando processar. O que mais ela escondia? Rosa, por que você fez isso? Ele finalmente conseguiu perguntar. O medo e a esperança estavam misturados em seu peito. Por que eu sou mais do que uma empregada? A voz dela estava firme. E por que eu conheço a verdade sobre você, Ricardo? As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. A verdade! O que isso significava? O que você quer dizer? Helena ainda atenta não desapontou o olhar da arma enquanto os outros homens hesitavam. O grupo parecia perdido. Todos estavam confusos. Não é o momento para isso, gritou Tomás, os olhos arregalados. Precisamos sair daqui. Mas isso era uma armadilha? A tensão subia e os homens, agora animados, eram animados e se moviam em direção a Rosa. Não! Não podemos deixar que ela se intrometa! Um deles gritou, se preparando para agir. Então, algo inesperado aconteceu. O homem da cicatriz, mesmo ferido, deu um sorriso maligno, levantando uma mão para manter os outros parados. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Uma pequena mentira pode criar um desastre ou salvar vidas. Você, Ricardo, é uma peça nesse jogo. As palavras dele subiram no ar como fumo de uma fogueira. Entre os sussurros, a mente de Ricardo trabalhava rápido. Ele não conseguia entender. Que jogo? O que ele precisava saber? José, ele murmurou, olhando para o homem caído. O que você sabe? Ricardo, você precisa descobrir. Seu pai sussurrou, a voz quase inaudível. Um fio de sangue escorria pela sua testa, e a claridade nos olhos estava se esvaindo. A verdade está mais perto do que imagina. Outro tiro. Mas não era José. Não era Rosa. Era Tomás. O irmão, desesperado, havia disparado. O tiro atravessou o silêncio e todos congelaram. Eu não posso deixar que a história se repita! Ele gritou, sua expressão uma mistura de raiva e desespero. O que ele havia feito? As palavras de José ecoaram na cabeça de Ricardo. Proteja a verdade. E agora, tudo parecia se desenrolar em um caos total. Os homens se moviam em direção a Tomás. E Ricardo se sentiu perdido. Ele olhou para Rosa e Helena, ambos com medo, ambos desgastados pelas revelações. O que aconteceu aqui? O que você esconde, Rosa? E nesse momento de fraqueza e de desespero, uma pergunta o assaltou. Seria possível que tudo isso fosse uma grande armação? Quem era realmente sua mãe? E por que tudo parecia tão desmoronado ao seu redor? Mas a realidade era inegável. Caos estourava à sua volta. Tomás gritou. Ele havia cruzado uma linha que poderia nunca mais ser revertida. A carga se tornava insuportável. Com um olhar no irmão, um sentimento de reencontro e rivalidade misturou-se de forma dolorosa. E antes que pudesse pensar, o peso da verdade o sufocou. O que mais eu não sei, pensou. Enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar, ele não tinha ideia de que a reviravolta mais chocante ainda estava por vir. E essa revelação poderia separar tudo o que ele pensava que sabia.
Ricardo estava paralisado, a mente agitada com as palavras ecoando na sala. A tensão pulsava como um batimento frenético de um coração assustado. Ele olhou para Rosa, então para sua mãe, Helena, que mantinha a arma erguida, criando um escudo em torno deles. O homem da cicatriz, ferido, riu, como se aquilo tudo fosse um jogo. Mas quando Tomás disparou, tudo mudou. As balas voaram e ecoaram. O som reverberou nas paredes. O corpo de Tomás caiu e uma gota de sangue brotou de uma ferida em seu ombro. "Você se machucou!" gritou Ricardo, enquanto o pânico se instalava. "Por que fez isso?" "Eu não posso deixar que ele acabe com tudo." A voz de Tomás era de desespero, mas ao olhar para o irmão, Ricardo viu mais do que apenas medo. Havia uma determinação que não reconhecia. Neste instante, tudo parecia girar. "Tomás, não podemos fazer isso!" A expressão de Helena alternava entre raiva e preocupação. "Você só vai piorar as coisas!" O homem da cicatriz, mesmo caindo, se arrastava, com um sorriso que gelava a espinha. "Você pode ter tido uma sorte boba, mas ainda assim não passa de um amador, Tomás." Tomás hesitou. "O que você sabe sobre mim?" A voz tremia, mas era firme. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Ele começou a perceber que havia algo sombrio ligando todos eles. "Eu sei mais do que você imagina, e é hora de você descobrir a verdade sobre sua família." O homem forçou as palavras, cada sílaba como um estalo de um chicote. Em seguida, ele fez um gesto, e as sombras que eram seus aliados avançaram. Ricardo sentiu a adrenalina subir enquanto um dos homens pegava Helena. A confusão tomou conta dele. "Solte-a!" Ele avançou, mas Rosa estava ao lado dele, segurando sua mão. "Ricardo, espere!" Ela gritou, sua voz ecoando seu medo. Ele não tinha certeza se a advertência dela era para evitar a luta ou algo mais profundo. "Ela não sabe!" O homem da cicatriz estertorou novamente, gesticulando. "Esses segredos..." Ele parou e olhou diretamente para Ricardo. "Esses segredos a atingirão e a todos que você ama. A verdade não é como você imagina." Os olhos de Ricardo se estreitaram. "O que você está dizendo?" "Você realmente acha que é o filho único, a joia da coroa?" Pense novamente. Há muito mais em jogo. Você e seu irmão não têm ideia do que nossos antigos laços significam. Ele sorriu, uma satisfação doentia em seus olhos. A revelação o atingiu como uma lâmina. "O que você está insinuando?" Ricardo estava em choque, as palavras lutando para sair da garganta. Ele olhou para Tomás, seus olhos se encontrando. O que eles não sabiam um do outro? "Temo que você esteja prestes a descobrir, irmão." Tomás respondeu, sua voz baixa. O que aqueles homens sabiam? O que os ligava a todos eles? Um nó na garganta se apertou. "É isso que você quer?" O homem da cicatriz continuou. "Quer saber a verdade? Então ouça." Seu pai não só desapareceu, ele fez um pacto sombrio. E ele não era quem você pensava. Rosa se adiantou. "Pare de brincar com a mente dele. Você está apenas semeando confusão." Mas Ricardo estava em outro mundo. "O que significa isso?" ele exigiu. A raiva se misturava ao medo. "O que você quer dizer com pacto?" "Significa que a verdade é uma moeda pesada, garoto. Você pode não gostar do que descobrirá, mas já está enraizada em você." O homem deixou escapar um riso baixo e irônico. Cada palavra parecia um golpe, e neste momento, tudo desmoronou. O ar esquentou. Ele sentia que muitas verdades estavam se amontoando, prestes a explodir. O mundo ao seu redor já não fazia sentido. "José, você sabia."
As palavras de Ricardo foram um sussurro, mas a tensão se intensificou, e todos pousaram os olhos em José, ali, desolado, com um olhar que cortava, como um fio afiado. A verdade rasgava sua armadura frágil. Ricardo, não se deixe levar. Eles estão tentando manipular você. José sussurrou fraquinho. Era então que tudo chegou a um clímax insuportável. Um ruído repentino, como um estrondo, fez a casa tremer. As luzes começaram a piscar. Eles estão aqui! Gritou um dos homens. A certeza no olhar dele se transformava em temores palpáveis. O que era isso? O que estava prestes a acontecer? As sombras se aproximaram e tudo estava prestes a mudar novamente. Ricardo, Tomás, Helena e Rosa estavam em perigo. Mas a revelação horrível estava prestes a se desenrolar, e com isso, a terra sob seus pés poderia ceder completamente. A ordem estava prestes a se reverter. A verdade se desdobrava como um véu pesado, e a pergunta ecoava em sua mente: quem eram eles realmente? Essa verdade poderia acabar com tudo, ou libertá-los de uma vez por todas. Nesse momento crucial, a vida de Ricardo virou de ponta cabeça. O que mais ele deveria descobrir? O que a verdade realmente era? O silêncio na sala estava ficando insuportável. O homem da cicatriz estava ali, estirado no chão, sua expressão de desdém se transformando lentamente em confusão. Ele parecia mais vulnerável do que houvera parecido. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito, uma voz familiar, estridente, cortou o ar. Parem! O que estão fazendo? Era Clara, a irmã de Ricardo. Ninguém esperava vê-la ali. Ela se lançou na sala, seus olhos arregalados. O tempo parou. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo. Os homens foram pegos de surpresa. A tensão instantaneamente subiu. Clara, saia daqui! Gritou Ricardo, o espírito de proteção despertando. Mas seu grito veio tarde demais. Clara olhou em volta. Eu não posso deixar vocês se machucarem. Eu ouvi tudo. Ouvi você conversando com os homens, o que eles disseram sobre o pacto. Você está envolvido nisso também, não tá? A verdade caída ao chão parecia estar criando raízes. O homem da cicatriz, agora tentando se arrastar, encontrou algo em suas palavras. Como você sabe disso? O ar entre eles estava pesado, e Ricardo sentiu um nó na garganta. O que mais Clara sabia? Sem esperar, o homem começou a se levantar, sua força surpreendente considerando o ferimento. Essa é uma reviravolta que não esperávamos, mas é exatamente o que precisamos. Ele riu. Um som gelado que enviou arrepios pela espinha de Ricardo. Você tem que sair, Clara! Eles vão! Mas as palavras foram cortadas por uma nova explosão. O som de sirenes cortou o ar, abruptamente se aproximando rapidamente. O que estava acontecendo? Eles vão nos pegar! A adrenalina começou a bombear nas veias de todos. Clara olhou para Ricardo, buscando apoio. Não fique com medo, Ricardo. Eu vim aqui porque eu sou parte disso também. Olhos arregalados, ela gesticulou para o homem da cicatriz. Ele disse que somos parte de algo maior. Você não pode acreditar nele. Ricardo estava em choque, a raiva começando a fervilhar. Nós temos que ir agora! Mas Tomás gritou. Espera, Clara. O que você quer dizer com isso? Aquele célebre momento da família, se rompendo, estava se transformando em algo muito maior. O homem da cicatriz se levantou, agora apoiado em uma parede. A expressão dele era de triunfo. É exatamente isso! Ele riu. Vocês todos estão na mesma mesa, não é? O pacto, isso é maior do que poderiam imaginar. É tempo de revelações. Chega! Helena gritou, segurando sua arma firme. Mas a coragem dela estava começando a vacilar. Ricardo, precisamos sair e agora! Mas todo o drama à sua volta estava sufocando qualquer possibilidade de fuga. Eu não posso deixar vocês! Clara anunciou.
Eu sou parte disso. Eu sou o que eles chamam de herdeira. As palavras caíram na sala como uma bomba. O ar pesou. Herde! Ricardo repetiu, a mente girando. Era uma verdade que nunca tinha cruzado sua mente. Clara, o que isso significa? A história da família estava se desdobrando de uma maneira que ele jamais poderia prever. Significa que o que quer que tenham feito até agora, eu também sou implicada. O que você descobriu não é só sobre você, é sobre nós. A verdade começou a se espalhar como um incêndio descontrolado. O homem da cicatriz finalmente encontrou seu fôlego. A verdade é que vocês são envolvidos por uma linha de herança que não conhecem. A saga da sua família se estende além do que podem imaginar. E tem consequências. O olhar dos irmãos se cruzou. O que mais poderia estar em jogo? E antes que pudessem convocar mais perguntas, um rugido de carro parado na calçada ecoou do lado de fora. Estrondos de porta batendo se seguiram, e a casa começou a tremer de volta para uma nova incerteza. Para onde ir? A resposta era nebulosa, mas a verdade estava prestes a ser revelada. Enquanto todos trocavam olhares alarmados, uma nova figura surgiu, afastando as sombras. Um homem mais velho, elegante, alguém que Ricardo nunca esperou ver. Um homônimo arrepiante do passado. O olhar dele era firme e poderoso. Alguém precisa explicar para vocês a prioridade dessa família. Agora! O silêncio na sala estava quase ensurdecedor. Ricardo sentiu o peso das revelações se acumularem, como se cada palavra fosse uma pedra caindo em um lago calmo, causando ondas de incredulidade e desespero. O homem que acabara de aparecer, um figura co... Quem é você? Ricardo disparou, os sentimentos uma montanha russa dentro dele. O homem não respondeu imediatamente. Ao invés disso, pediu para todos se sentarem. O ambiente se tornara pesado com a expectativa. E ele começou a falar. Eu sou Paulo, antigo amigo da família, revelou, e um murmúrio percorreu os rostos presentes. Mas a verdade é que estamos todos em perigo. Ele olhou diretamente para Clara. E você, Clara, é uma chave maior do que imagina. Muito mais do que os outros sabem. Como assim? O que você quer dizer? A pergunta dela vinha carregada de pânico. Mas Paulo não deu atenção imediata. Ele estava completamente concentrado em Ricardo, como se estivesse avaliando cada aspecto dele. Essas revelações não são simples. Seu pai, ele não sumiu por acaso. Ele fez coisas que podem afetar todos vocês. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que ele fez, Paulo? O que você sabe? A urgência na voz dele foi palpável. Existem pessoas que estão preocupadas. O que ele estava fazendo naquele submundo não foi só por poder. Era sobre controle. E há um preço que ele deixou para você e sua família. José, ainda prostrado no chão, tentou se levantar, sua voz fraquejando. Ricardo, cuidado! O que ele está dizendo não é só história. E foi naquele momento que tudo se transformou. Um barulho alto ecoou do lado de fora, e as janelas da sala tremeram. Um grupo de homens de preto, com expressões duras, invadiu o espaço. Eles eram a maior ameaça que já enfrentaram. Ricardo prendeu a respiração. Vocês não podem nos levar, gritou Helena, ainda empunhando a arma. Mas o homem da cicatriz, agora mais confiante após a entrada de seu grupo, riu. Vocês acham que podem escapar dessa? O passado de vocês está prestes a ser revelado e isso não pode ser evitado. Um clima de pânico tomou conta deles e todos começaram a se mover. Mas algo se desenrolou que ninguém esperava. Clara, com um olhar decidido, deu um passo à frente. Espere! Ela respirou fundo. O que você quer dizer com o passado? O que a minha família tem a ver com tudo isso?
E antes que qualquer um pudesse impedir, Paulo deu um passo à frente, um vislumbre de súplica nos olhos. A verdade é que você não é apenas a irmã de Ricardo. Você é herdeira de um legado que não deve ser ignorado. As palavras deram um soco no estômago de todos. Ricardo se virou para Clara, procurando a resposta em seu olhar. Herdeira? Que legado? Seu pai e eu, nós éramos parte de uma união poderosa. Paulo respirou pesadamente. Mas, mais importante, seu pai não desapareceu. Ele se escondeu? O que ele fez em nome de algo muito maior. No ar, uma tensão crescente tomou conta. Ouvindo isso, o homem da cicatriz sorriu, satisfeito. Agora estamos todos prontos para a verdade vir à tona. Uma verdade que pode mudar tudo sobre quem vocês realmente são. As janelas estouraram em 1000 pedaços. O estrondo ainda mais alto ecoou. E o vidro se estilhaçou no chão. Ricardo e os outros se encolheram. Mas o que aconteceu a seguir fez com que o tempo parasse. Clara foi forçada a uma parede. E enquanto as faíscas voavam, ela levou uma mão à cabeça, como se uma visão a tivesse atingido. Não, não é verdade. O pânico em sua voz reverberava nas paredes. Paulo, percebendo a mudança na atmosfera, tentou acercar-se dela. Clara, você precisa manter a calma. O que você acabou de descobrir é apenas a ponta do iceberg. Mas antes que mais explicações pudessem ser dadas, um grito rangente cortou o ar. Era Clara. Seu corpo começou a tremer enquanto uma luz estranha a cercava. Não sou eu! Não posso ser! O olhar de Paulo se endureceu. Isto não pode acontecer. O que está acontecendo? Enquanto todos assistiam horrorizados, Clara começou a se transformar, sua aparência mudando rapidamente, como se a essência de quem ela era se desvanecesse. O que ninguém podia imaginar é que o verdadeiro legado que ela carregava não era apenas de poder, mas de um passado macabro, uma herança que a conectava a algo muito mais profundo e obscuro. E no momento em que a luz finalmente a envolveu por completo, a sala ficou em silêncio absoluto. O homem da cicatriz olhou fixamente para Clara, agora com uma expressão de temor misturada com admiração. O legado não foi esquecido. Você não pode fugir dele, sussurrou. E nesse instante todos perceberam que a verdade que procuravam era muito mais devastadora do que qualquer um poderia ter imaginado. Ricardo olhou em volta, seu coração batendo como um tambor. O que isso tudo significava? Quem era realmente Clara agora? A única certeza era que nada seria como antes. E enquanto as sombras se fechavam ao redor deles, um novo mistério surgia no ar. Clara estava envolta em uma luz intensa, quase ofuscante, e Ricardo sentiu uma mistura de preocupação e desespero. O que ela estava passando? Ele queria entender, mas tudo ao seu redor parecia desmoronar. A casa tremia e os homens de preto avançavam, suas intenções claramente ameaçadoras. A figura de Paulo, o antigo amigo da família, se destacava em meio ao caos. Precisamos agir. Não temos tempo. Ele gritou, tentando recuperar o controle da situação. Mas o olhar de Clara estava perdido em algum lugar distante, como se uma parte dela já tivesse se desconectado da realidade. Clara, me escuta! Você tá bem? Ricardo a chamou, mas a resposta que veio foi uma risada estridente, quase histérica, que ressoou pelo ambiente. A transformação que Clara estava passando não era apenas física. Havia algo mais profundo, algo que poderia devastar todos eles. Então, um estrondo ainda mais alto ecoou do lado de fora. O som de motores potentes se aproximando. Era uma frota de carros negros, cada um deles refletindo a luz da lua de forma ameaçadora.
O grupo que estava do lado de fora parecia organizado, como se estivessem esperando por isso, prontos para agir. Era um movimento ensaiado. "O que está acontecendo?" perguntou Ricardo, numa tentativa de entender a velocidade do que se desdobrava à sua frente. "Quem são eles?" Paulo olhou para os veículos. A resolução em seu olhar se tornava cada vez mais intensa. "São eles, Ricardo. Aqueles que vêm atrás do legado. A verdade nunca deveria ter saído do escuro." Ele apressou-se em dizer, enquanto tomava uma posição defensiva. Aquelas palavras pareciam pesadas. O legado? O que mais haveria de secreto a ser revelado? A atmosfera na sala estava carregada de tensão, e a transformação de Clara tornava tudo mais real e aterrador. Ela começou a se mover de uma maneira que parecia tanto dorosa quanto poderosa. Então, quando pensaram que o caos não poderia aumentar, uma figura familiar surgiu entre a escuridão. Era Tomás. Ele havia desaparecido e agora retornava, mas algo nele parecia diferente. O olhar era intenso, quase vazio, e a maneira como ele se movia, como se estivesse possuído por alguma força estranha. "O que estão fazendo aqui?" "Isso não é o que vocês pensam!" ele gritou, apontando para o grupo que se aproximava. "Tomás, você precisa sair! Eles vão!" Ricardo começou, mas o irmão interrompeu com um olhar de desafio. "Não sou mais quem vocês conhecem. A verdade é que eu fui escolhido!" Ele revelou, e o choque foi como um balde de água fria sobre todos no recinto. "Escolhido para quê?" perguntou Clara, com a voz trêmula, sua transformação pendendo entre o sutil e o grotesco. O olhar de Tomás se intensificou. "Para ser o novo líder, para assumir o que sempre deveria ter sido moço." A sala ficou em silêncio. A revelação se espalhou como fogo em palha seca. O olhar dos homens de preto mudou. Agora era um mix de respeito e temores. Havia mais em jogo do que Ricardo jamais poderia imaginar. Before that, there were revelations of what they all thought to be secrets. "O papel de vocês foi escrito. O passado está enraizado em vocês, e agora ele volta para cobrar." Com essas palavras, a luz que cercava Clara começou a pulsar, e um eco distante de vozes sussurrou suas heranças, suas responsabilidades, seus medos. "Não," Clara murmurou, seu olhar perdido entre a realidade e a transformação. Sim, é nossa hora!" respondeu Tomás, como se estivesse em transe. Ele se virou para os homens de preto, um sorriso de triunfo surgindo em seus lábios, enquanto a verdade se desenrolava emaranhada e confusa em suas mentes. A tensão elétrica preenchia o ar, e uma pergunta pairava. O que estava prestes a acontecer com todos? O que cada um deles era realmente? E, mais importante ainda, qual era o verdadeiro legado que os unia? Assim, enquanto a transformação de Clara tomava forma e Tomás parecia finalmente abraçar seu destino, Ricardo se viu em um ciclo de revelações devastadoras e o peso de sua linhagem. Ele não sabia o que viria a seguir, mas a adrenalina corria nas suas veias, prometendo um futuro que mudaria tudo. O que mais estava prestes a ser revelado. E conforme as sombras se fechavam ao redor deles, a única certeza que restava era que a verdade viria e poderia ser a maior arma de todos. O caos na sala parecia interminável. Clara, envolvida em uma aura estranha, lutava contra sua própria identidade enquanto os homens de preto se aproximavam. O olhar de Ricardo estava fixo nela, seu coração disparando. O que estava acontecendo com sua irmã? Ela precisava voltar a ser quem era. "Clara, foque em mim!" gritou ele. Mas a luz que a cercava parecia consumir qualquer raciocínio lógico.
O mundo estava desabando ao redor. E Tom, você não pode se deixar levar por isso, gritou. Paulo tentava controlar a situação, mas os homens de preto estavam a poucos passos deles. Precisamos da verdade, disse, e sua voz tinha um peso que reverberava nas paredes da sala. A herança não é apenas uma questão de poder, mas de responsabilidade. Vocês não sabem o que está em jogo. Clara olhou para Paulo como se tentasse entender. Responsabilidade? O que isso significa para mim? A voz dela estava trêmula, erdida em meio ao turbilhão de emoções. Ela estava lutando, mas a transformação parecia imbatível. Você é a chave, a única que pode finalmente quebrar esse ciclo. As palavras de Paulo cortaram o ar e um silêncio concentrado tomou conta do espaço. Ricardo e Tomás, ainda em choque, escutavam atentamente, como se dependessem disso para entender a profundidade do que estava acontecendo. O homem da cicatriz, ainda no chão, riu de maneira perturbadora. Vocês acham que têm controle? A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, mesmo que você não queira. Clara! A tensão aumentou quando a sirene dos carros de polícia se intensificou do lado de fora. A luta pelo legado estava prestes a entrar em um novo estágio e a urgência de escapar tornou-se palpável. Temos que sair e levar Clara com a gente! Gritou Ricardo, mas Clara estava em outro lugar, seu olhar distante. A luz ao seu redor a envolvia, parecendo que estava se desprendendo da realidade. Eu sou aquilo que eles temem e não posso fugir disso. Sua voz era agora uma mistura de dor e aceitação. Não! Não faça isso! Gritou Ricardo, incapaz de aceitar que sua irmã pudesse se entregar a uma força tão obscura. Mas naquele momento, uma força invisível parecia puxá-la. Ele só podia assistir enquanto a linha entre Clara e sua verdadeira identidade se desfazia. Ricardo! A voz de Tomás rasgou o silêncio. Olhe! Ele apontava para o homem da cicatriz que finalmente se levantou, embora cambaleando. Ele sabe mais do que está deixando transparecer. Está ligado a tudo isso. As revelações pareciam um turbilhão incontrolável. Ricardo respirava pesadamente. Seu coração estava prestes a explodir. Qual é a verdade? O que você sabe? Ele exigiu do homem. O homem da cicatriz sorriu, um desafio claro em seu olhar. O que mais está em jogo é o que Clara e você nunca imaginaram. Essa família é uma linha de legados que se estende para além do que você sabe. E cada um de nós está aqui por um motivo. E vocês estão no centro disso. A tensão estava no auge. A luz em torno de Clara começou a diminuir. E ela finalmente pareceu voltar a si. Ricardo, o que está acontecendo? Perguntou, sua voz agora clara, porém cheia de dúvida. Estamos todos presos nisso, Clara. Precisamos de você. Ele gritou, se aproximando. Mas as sombras estavam se aproximando. Paulo tomou a frente. Não podemos deixar que eles nos peguem. Há segredos que ainda não conhecemos, mas eles não podem vencer. Então, uma explosão reverberou do lado de fora, interrompendo tudo. Portas foram abertas e uma nova onda de caos invadiu a sala. Ele viu os homens de preto avançarem e um sentimento de urgência tomou conta. Vamos agora! É a única chance! Clara olhou para Ricardo. Um misto de determinação e medo em seu olhar. Se eu tiver que me sacrificar para quebrar esse ciclo, eu farei. Nós precisamos salvar o que restou. Mantenham-se juntos. Com essas palavras, eles avançaram juntos, lutando pela liberdade daquela verdade obscura. A verdade que estava entrelaçada em suas vidas.
e que agora, finalmente, estavam prontos para desbravar. A jornada estava longe de terminar, mas juntos, como uma família, poderiam enfrentar qualquer coisa. E quando a pressão aumentou, a realidade se colocou diante deles, a certeza do que eram e o peso da herança que carregavam. O futuro poderia ser incerto, mas juntos estavam prontos para descobrir o que vinha a seguir. Antes que o destino decidisse, um apelo final ecoou nas mentes de Ricardo e Clara. A luta pela verdade nunca terminou. E, o som da tempestade se intensificando ao redor deles, uma nova era começava. Mas antes de nos despedirmos, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Isso é fundamental. E por último, mas